Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Já estamos por aqui já para festejar junto com você. Você daí, a gente daqui, pá de lá e pá de cá, e a glória de Deus nesse lugar. Você que está nos ouvindo aí pela rádio, ao vivo ou online, pela internet, que Deus possa falar profundamente ao vosso coração através dessa mensagem que iremos ministrar aqui nesta hora, em nome de Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50, que nos diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos em um tempo em que os homens realmente, se no passado já estavam desse jeito, no presente século estão pior ainda. No versículo 43 diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amam mais a glória dos homens. Amam as coisas dessa vida. Não se separam para Deus. E por isso, vivem perdidos no caminho, achando que estão caminhando para o céu e estão indo para o inferno. A Bíblia diz que Jesus começou a advertir os homens, começou a chamar a atenção deles, principalmente por causa dos escribas, dos fariseus e dos saduceus, que tentava desvirtuar o povo, tirar a atenção do povo da palavra de Deus. Aí Jesus começava a alertar dizendo: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos estavam seguindo mais os homens do que seguindo o próprio Deus. Seguir o próprio Deus, ou seguir só para Deus, é se separar, é se santificar, é ler a Bíblia, é orar, é cantar louvores, é ser diferente. Mas seguir a glória dos homens é obedecer ao homem, é andar segundo o curso dessa vida, é concordar com a imoralidade, com a abominação, com o incesto, com a confusão anormal. Isso é seguir a glória dos homens. Seguir a glória dos homens é defraudar a palavra de Deus. Seguir a glória dos homens é querer dizer que nem tudo é o que está escrito. Meu Deus. Hoje, eu vou falar tudinho aqui hoje, hein? Não vou levar nada para casa, hein?
Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você está assim? Você está desse jeito? Como que você está? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Glórias a Deus. O versículo 44 diz: e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus Cristo estava dizendo que Deus o havia enviado para um propósito divino. E todos deveriam crer naquilo que Jesus estava fazendo. Você crê em quem? Você crê no homem ou você crê em Deus? Você crê nos livros desse mundo ou você crê no livro sagrado, que é a palavra de Deus? Você segue caminho de trevas ou você segue caminho de luz? Como é que está teu pensamento? Está dividido? Ou o teu pensamento é um pensamento único em Deus? Você que tem que se examinar. A gente só prega a palavra. Se a sua consciência não arde mais e você está conformado com esse mundo, pode ter certeza que a sua moradia final é o inferno. Versículo 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus estava falando que era para todos seguir Ele, ouvir Ele, olhar só para Ele. Mas as pessoas estavam desvirtuadas, porque os religiosos de seu tempo diziam que não precisava se seguir Jesus. E os nossos tempos atuais não está diferente. Quantos falsificadores andam por aí, dizendo que não se precisa mais de Jesus, dizendo que não se precisa mais da Escritura, dizendo-se que isso é coisa do passado, que nós estamos nos tempos modernos. Meu Deus. O versículo 46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você crê em Jesus, você não permanece nas trevas. Se você não crê em Jesus, você permanece nas trevas. Não tem meio termo, aonde você vai dizer que não estou seguindo nem a um e nem a outro, estou indo pelo meio. Não existe isso. Se você está com Jesus, você está na luz. Se você não está com Jesus, você está nas trevas, você está com Satanás. Analise a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Às vezes a pessoa pensa assim: não estou nem com um e nem com o outro. É mentira. A Bíblia diz que você tem que decidir a quem seguir. Não existe meio termo. Vamos continuando. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Glórias a Deus. Jesus estava ali pregando, anunciando, mostrando o caminho da salvação e ainda falando: não vim para julgar ninguém, gente, estou fazendo a minha parte, estou pregando o Evangelho, estou anunciando. Agora é vocês que sabem a quem seguir, é vocês que sabem qual caminho está.
É você quem decide. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O segredo está aqui, na Bíblia Sagrada. É você ler a Bíblia. Não adianta você ficar só naquilo que eu estou falando, você tem que ver se está escrito. Você tem que confirmar. Você tem que analisar tudo aquilo que se fala. Porque senão você pode estar entrando numa furada, pensando que está indo para o céu e está indo para o inferno. O versículo 48 diz: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Que último dia é esse, irmão? Que palavras são essas que há de julgar? O que é isso que Jesus estava querendo passar? Eu te falo. Quem me rejeita a mim, já começa por aí. Você está rejeitando Jesus, então você já sabe qual é o final. Ah, eu não sei não sabe não? Está rejeitando Jesus, você já sabe qual é o final. Quem me rejeita a mim, esse é rejeitar Jesus, e não recebe as minhas palavras, que é a palavra de Deus, já tem quem o julgue. E quem é que o há de julgar? Vamos continuar então aqui, A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará, ou o há de julgar no último dia. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você não pode se basear pelo homem. Você não pode se basear pela mulher. Ah, ele falou, tá bom, já estou satisfeito, mas você tem que ver se está escrito aquilo ali. Porque no último dia, no juízo final, que é o que a Bíblia está dizendo, porque um dia nós vamos morrer. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. De lá para cá, você já fez os cálculos? Quantas pessoas morreram? A morte chega para todo mundo. A morte, ela chega para todo mundo. Rico, pobre, preto, branco. Culto, analfabeto. A morte chega para todo mundo, para famoso, para não famoso, para rico, para mendigo, chega para todos. Mas a Bíblia diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? As últimas frases que diz para quem será. Ai meu Deus, e agora? Para quem será? Vamos então definir esse quem será. Ou você vai ser de Jesus, ou você vai ser de Satanás. Ou você vai descansar no paraíso, ou você vai ser atormentado no inferno. Ou anjos virão te buscar após a morte, ou demônios virão te buscar após a morte. Para quem será? Para quem será? Versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar.
Você já reparou que no mundo inteiro muitas pessoas odeiam a palavra de Deus? Mas por causa de que odeiam a palavra de Deus? Até em algumas igrejas está sendo proibido pregar a mensagem como se deve ser pregada. Mas por que isso? Não são todas, são algumas. Mas por que isso? Por que eles estão odiando tanto a palavra de Deus? Por que eles estão odiando tanto o nome de Jesus? Por que eles estão perseguindo os fiéis que seguem as Santas Escrituras? Por quê? Porque eles estão no pecado e manifesto de demônios em sua vida. Uma certa vez uma pessoa falou para mim: para de ficar falando isso que está escrito, porque você vai espantar as pessoas. E eu falei, na mesma hora, nem pensei duas vezes, na mesma hora veio a palavra na minha boca. Gravei isso até hoje. Só tem duas coisas que a palavra de Deus espanta: o pecado e o diabo. Quem está em pecado e endemoniado fica apavorado quando a palavra de Deus é pregada. Entendeu aí? Quando a pessoa odeia a palavra de Deus e quer fazer até lei para destruir as Santas Escrituras, é porque essa pessoa está em pecado e está manifesto de demônios, demônios do inferno. Porque uma pessoa que é liberta, irmão, jamais vai estar contra a palavra de Deus. A pessoa pode estar até errada, pode ter até falhado, mas essa pessoa ainda tem consciência que a única esperança dele e dela é a palavra de Deus, é o nome de Jesus. Mas quando a pessoa perde a consciência, quando a pessoa perde o temor, quando a pessoa perde a convicção entre o certo e o errado, ela persegue a palavra de Deus, persegue o pregador, persegue o santo e quer fazer até a lei para poder bloquear e parar as pregações da palavra do Senhor. Só tem duas coisas que espanta quando a palavra de Deus é pregada: o pecado e o diabo. O pecado e o diabo odeiam a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, versículo 49. Mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Ai, muita gente, irmão, vai queimar no inferno. Eu vi uns vídeos, uns dias desse daí, numa tal igreja, eu não vou falar o nome aqui, onde os espíritos se manifestavam no corpo das pessoas. E eu achei aquilo ali interessante, que um dos espíritos falou assim: tenho enganado muita gente, tenho tirado muita gente do caminho certo, tenho iludido muita gente para não acreditar na palavra de Deus, e com isso tenho arrastado essas almas para o inferno. O espírito falou isso. Aí teve um outro espírito que falou: tem uma pessoa nesse exato momento gritando para avisar os seus parentes para que eles não venham para cá. Esses vídeos estão lá na internet, irmão, lá no YouTube. Está lá no YouTube, lá na internet. Se você quiser ver, está lá. Glórias a Deus. Devemos ler a palavra de Deus, porque também na Bíblia Sagrada mostra esses espíritos falando que tenho eu contigo, Jesus, vieste nos destruir antes do tempo. Os espíritos reclamando com Jesus e Jesus expulsando todos eles para o inferno. Teve um que Jesus chegou até a perguntar o nome: qual é o teu nome? E qual é a tua petição? E Jesus, e o demônio falou: meu nome é Legião, porque somos muitos.
o que eu quero te pedir, Jesus, em nome de Deus, pelo amor de Deus, o Espírito falou assim, pelo amor de Deus, Jesus, não nos envie ao abismo. Quer dizer, o Espírito poderia ter falado, por amor de Satanás, por amor do nosso chefe lá do inferno, mas não. Os Espíritos já sabiam que o diabo tinha apanhado 40 dias, irmão, no deserto, na tentação de Jesus, os 40 dias no deserto, Jesus bateu 40 dias no cão. E o cão teve que ir embora para o inferno com a palavra de ordem que Jesus falou assim: vai-te, Satanás, porque adorarás, você querendo ou não querendo, vai ter que adorar ao Senhor teu Deus. Quando Jesus vai na cidade de Gadara e faz essa pergunta ao demônio: qual é o teu nome? E qual é a tua petição? Está na Bíblia, irmão, isso. Você não lê a Bíblia, por isso que você não sabe. Entendeu? Aí o Espírito vai e pede: pelo amor de Deus, Jesus, não nos envia ao abismo. Aí Jesus: qual é a sua petição? Desde que nós entramos nos corpos, coitados dos bichinhos, estavam passando ali naquela hora. Os bichinhos não pediram para ficar endemoniado, coitado. Imagina os bichinhos olhando um para o outro, linguagem porquílica. Os porcos olhando um para o outro. Tu ouviu? Aí o outro: eu ouvi. O demônio pediu para entrar na gente. Não, a gente não vai aceitar não, a gente não nasceu para isso. A gente é porco, mas aí já é de lá, né? Não, porco endemoniado, isso não. Os bichinhos se jogaram no precipício abaixo. Quando os demônios vieram possuir os corpos deles, corpos porquílicos. Isso tudo está na Bíblia. Isso tudo está na Bíblia, isso. Vamos para o último versículo, para encerrar. Versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus Cristo, o Filho de Deus, em momento nenhum, ele falou de si próprio. Ele buscou o recurso do mundo para querer apresentar. Mas ele sempre mostrava o reino de Deus, mesmo que tivesse que fazer comparações com algumas coisas dessa terra. Ele sempre mostrou a realidade do céu e do inferno. Ele sempre mostrou aquilo que está escrito. Só basta você ir buscar na Escritura Sagrada para poder se salvar. Porque a vida nessa vida é passageira. A Bíblia diz que morreu o sexo e o juízo. Você sabia que há um memorial da tua vida e da minha vida? Tudo que nós estamos fazendo aqui na terra está sendo escrito. Desde o nosso 0 anos de idade até hoje, ou até o tempo que o livro da nossa vida se fechar, vai estar registrado lá no céu. Vai estar registrado lá em cima. Você não lê a Bíblia, por isso que você não sabe. Você já viu como é que você está construindo a sua história? Como é que você está construindo a sua história? É no caminho da salvação ou no caminho da perdição? Você é santo, separado, ungido e servo de Deus? Ou você é um imoral, um abominável, um incestuoso e gosta de fazer confusão anormal, animal? Tudo isso está na Bíblia. São 2 caminhos e um a escolher. Céu ou inferno? Para onde que você vai? Infelizmente, hoje, muitos não falam mais sobre isso. Muitos falam que todo mundo vai para o céu.
Todo mundo, realmente, eu posso até concordar. Todo mundo vai para o céu, mas para comparecer no tribunal de Cristo. Vai comparecer no tribunal de Cristo, prestou conta, lago de fogo. Do inferno a pessoa sai para o tribunal. Prestou conta do tribunal, vai direto para o lago de fogo. Porque a Bíblia diz que cada um será julgado segundo o que está escrito. Por isso que Jesus falou: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, é o versículo 47, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Aí o versículo 48 completa: quem me rejeita a mim, não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, no juízo final, no tribunal de Cristo. Aí é você quem decide. Se você vai querer estar lá no último dia, no juízo final, para ser galardoado, ou para ser julgado, condenado e lançado direto no lago de fogo. Você que sabe, você que decide. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais segundo aquilo que está escrito. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a Palavra de Deus. O Evangelho eterno. Que Deus os abençoe. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.